Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Minha amiga, meu amigo, nós estamos aqui no Santuário de Nossa Senhora da Revelação. É um dado muito particular nessa nossa segunda semana dos escrutínios, né, feito nessa preparação que os catecúmenos fazem para o batismo. Eu já falei para você que nesta semana dos escrutínios a gente pensa nesse fato. A palavra de Deus que é colocada na nossa vida como luz para o nosso caminho, para examinar o nosso coração, para examinar a nossa existência. Você está notando que essa é uma imagem de Nossa Senhora que é uma imagem inusitada. Você vê Nossa Senhora não tem nas mãos um terço, Nossa Senhora não tem nas mãos o menino Jesus, mas ela tem justamente o livro da Bíblia. Nesse santuário, nesse lugar onde você está vendo esta imagem, uma pessoa, no ano de 1947, ele se chamava Bruno Cornacchiola. Foi um homem que teve uma vida assim muito cheia de percalços. Ele estava nesse lugar aqui, muito perto, aqui vizinho, tem uns campos de eucalipto. Ele estava aqui com 3 dos seus filhos. Era um dia que ele veio fazer uma espécie de um piquenique. E ele estava aqui tomando notas, porque ele iria fazer uma pregação pública. 1947, uma pregação pública. E sobre o que era que ele iria falar nessas suas pregações? Ele estaria pregando nas praças públicas aqui de Roma contra certas verdades que a Igreja Católica professa, certas verdades marianas. Naquele tempo, por exemplo, se falava da Imaculada Conceição, e entre os católicos ainda não tinha sido definido o dogma da Assunção de Maria. Maria é levada ao céu no seu corpo. Mas ele iria falar contra essa fé que a Igreja tinha, e que 3 anos depois teria sido proclamado como um dogma da Igreja Católica. Esse homem, ele não pertencia à Igreja Católica, ele estava frequentando a Igreja Adventista. E então ele estava aqui, não é? Tem uns campos com eucaliptos aqui fora. E deixa eu fazer você enxergar aqui, não é? Tem esses campos aqui com eucaliptos. Isso aqui, o lugar já modificou muito de uns tempos para cá. Então ele estava nessa parte, tomando essas suas notas, e os filhos dele jogando bola. E de repente a bola rolou dessa parte alta e caiu lá dentro da gruta. E ele ouve os filhos gritando: "Mas que bela senhora, mas que bela senhora, que bela senhora!" Ele ouvindo aquilo, e vai lá e diz: "Menino, que brincadeira é essa?" E quando ele olha, ele também vê justamente Maria, com uma Bíblia na mão, vestida com aqueles trajes em cor verde, e ela diz, ele ouve, não é, nessa visão que ele teve, que Maria disse para ele: "Olha, o meu corpo não pereceu, nem poderia ter perecido", e aconselha aquele homem, Bruno Cornacchiola, de voltar para o seio
do único rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. O santuário continua aqui, recebe muitas visitas diariamente, pessoas que vêm, que fazem a sua experiência de reconciliação com Deus, de encontro com o Senhor. E daqui desse lugar também a gente traz essa bênção de Deus nessa semana quarta do tempo da Quaresma, esse tempo desses escrutínios, deixando que a palavra de Deus seja essa força que examina a nossa existência, que examina o nosso coração para a maior glória de Deus nosso Senhor. Nesta segunda semana, portanto, dos escrutínios, nós estamos lembrando para você que quem faz o percurso do catecumenato se prepara para receber o batismo, e nós que nos preparamos para a renovação do nosso batismo. O que é que acontece? Durante essa semana tem a chamada Traditio Pater, ou a transmissão da oração do Pai Nosso. Com essa ajuda, não é, de recordar esse fato, eu tenho insistido com vocês, não é, que a liturgia, o centro dessa nossa fé renovada pelo Concílio Vaticano II, nós temos esse dom do Concílio Vaticano II que fez-nos renovar a nossa pertença à Igreja e nos ajuda a participar da liturgia, não é? Sobretudo porque ela agora em uma língua que eu e você conhecemos bem, a língua que a gente usa no dia a dia. Então o Concílio nos convida a nossa participação na liturgia, que essa participação seja ativa, que essa participação seja consciente, e entre os fatores para que essa participação seja consciente está o fato de conhecer a língua. Mas aqui não se trata somente de que a língua que agora é usada na liturgia é a língua de cada país. No nosso caso, o português, aqui na Itália o italiano, na França o francês, em outros lugares as línguas nativas, não é, de índios e de africanos, etc. Não é somente o fato da língua, mas entender também a linguagem. A linguagem ultrapassa a língua, porque a linguagem é feita, por exemplo, de sinais. Se você vai passando e quer falar comigo, eu estou aqui fazendo essa filmagem, chega alguém, para ele não me atrapalhar, eu faço assim para ele está entendendo que é para ele não falar, que é para ele fazer silêncio. Eu não usei nenhuma palavra, isso faz parte de uma linguagem, de um código de sinal. Então a pessoa está falando uma coisa para você, você faz isso aqui, a pessoa entende que você não está querendo nem ouvir. E aí você que já viu essa máscara da minha mão, sabe que eu também estou aqui me protegendo e é só para falar com você que eu estou sem essa máscara. Então, linguagem, uma linguagem que vai se expressa de várias formas. E a liturgia usa a linguagem dos sinais. A liturgia, como já diz a própria palavra, é uma ação do povo. Então, há formas, há gestos, há atitudes que a gente usa. Ritos e preces são fundamentais para a gente entrar no espírito, não é, da liturgia. Então, como eu estou dizendo a vocês, na preparação para o batismo, os catecúmenos, porque os catecúmenos são esses que vão se batizar na noite da Páscoa, e nós preparamos para renovar com eles as nossas promessas batismais. Lembra que na Sexta-feira Santa, entre aquelas 10 orações universais, tem sempre uma oração pelos catecúmenos? Quando na comunidade tem gente se preparando para o batismo, na sexta-feira a gente diz: oremos pelos nossos catecúmenos, né? O diácono canta, né? Oremos pelos nossos catecúmenos. E aí faz aquele instante de silêncio, todo reza pelos catecúmenos. Então, se não tiver catecúmenos, a gente reza por outros que não estão da nossa comunidade, mas que vão receber o batismo na Santa Noite da Páscoa. Então nós rezamos por eles, mas rezamos também com eles, nos preparando para aquela noite de Páscoa. E hoje, então, a gente pensa nesse aspecto, né? Nós que recebemos um dom da parte de Deus, que é a oração do Pai Nosso. Isso acontece depois do segundo escrutínio, durante a semana. A igreja entrega a quem vai receber o batismo a oração do Pai Nosso. Eu e você, nós renovamos a nossa consciência do que é que significa a oração cristã. E essa oração cristã, chamar a Deus de Pai, vê a forma, o modo litúrgico de rezar. Toda oração na igreja é sempre uma oração dirigida ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Por exemplo, hoje a gente reza assim na liturgia: nós os pedimos, ó Deus de bondade, que corrigidos pela penitência e renovados, olha só a palavra, renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos mandamentos e chegar purificados às festas pascais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então falamos com o Deus de bondade, ao Pai,
pelo Filho no Espírito Santo. Esse é o movimento, é a forma litúrgica. Mas ainda um outro dado é que a oração cristã não é só rezar com um modelo de oração que Jesus nos deu. A nossa oração é feita com Cristo. A nossa oração é feita por Cristo. E a nossa oração é feita em Cristo. Amanhã é dia de São José, nós vamos cantar o canto do Glória, né, porque é previsto o canto do Glória na missa. E então o que é que acontece? A gente diz no canto do Glória que Jesus é aquele que intercede por nós junto ao Pai. À direita do Pai intercede por nós. Se Jesus intercede por nós, ele é o nosso advogado. O Evangelho de São João, Jesus vai falar do Espírito Santo como Paráclitos, ou seja, o advogado, aquele que intercede, aquele que fala em nosso nome. E Jesus fala que a gente receberá um outro Paráclito, um outro porque ele é o primeiro advogado nosso, ele é o primeiro intercessor nosso. Então ele fala no nosso nome diante do Pai, e quando nós rezamos é ele que fala em nós. É ele que apresenta ao Pai a nossa oração. Cada vez que você reza unido pelo Espírito de Cristo, você está unido a Jesus. Na unidade do Espírito, você está unido a Jesus e ao Pai na sua oração. Olha a beleza disso. São Paulo diz, a gente não sabe rezar como convém. Por isso o Espírito Santo reza em nós. Ora, pensando nessas coisas tão bonitas, a gente olha para a primeira leitura da liturgia de hoje, que é do livro do Êxodo, no capítulo 32, versículos de 7 a 14. O que é que nós vamos encontrar? O povo de Israel, que comete o pecado da idolatria. Moisés estava no monte conversando com Deus, eles acharam que Moisés estava demorando demais, 40 dias lá sobre o monte recebendo aqueles mandamentos. Eles então se enfurecem e pegam ouro que todo mundo tem por ali, derrete, faz um bezerro de ouro, começa a adorar e dizer que foi aquele bezerro que os tirou do Egito, da terra da escravidão. E Deus, vendo o que acontece com esse povo, diz para Moisés, vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste do Egito. Deus já disse para Moisés quem tirou, não é? O povo do Egito, parece que nem foi obra dele. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo, estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. O Senhor disse a Moisés, vejo que este é um povo de cabeça dura, a minha cólera se inflame contra eles, que eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. Olha, promete a Moisés, portanto, que ele vai ser salvo, ele e a sua família. Se fosse você no lugar de Moisés, como é que você reagiria? Você achava que estava tudo bom? Porque a gente às vezes cresce com um ditado que diz assim, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem tem a unha maior que suba na parede. A gente, na verdade, às vezes se preocupa pouco com os outros, né? A gente vive num tempo em que a gente procura salvar aquilo que é da gente com pouca preocupação com o que é dos outros. Por exemplo, né, agora a gente ouve essas tensões no mundo inteiro. Precisamos salvar a economia. Isso a gente tem mais medo de perder o emprego do que de perder a vida. A gente está muito mais preocupado em salvar algum capital do que em salvar as vidas. Jesus disse, né? Do que é que adianta ganhar o mundo inteiro se depois a gente perde a própria vida? Teve um homem aqui na Itália, ele se chamava Marcelo Candia, era um grande empresário de Milão. E ele foi ao Brasil, nessa região do norte do Brasil, aquela região de Marabá, e ele descobriu que tinha muita gente que era vítima da lepra. Esse homem voltou, vendeu tudo que ele tinha, pegou o dinheiro dele, foi viver, foi fazer leprosários aí no Brasil. Olha só, um empresário italiano que se desfez da sua riqueza para cuidar dos nossos leprosos no Brasil. E os empresários brasileiros, os grandes capitalistas brasileiros, o que é que eles são capazes de fazer? São capazes de perder um pouquinho daquilo que ele tem? De repartir um pouco do que ele tem? Jesus, quando nos fala de pobreza, ele nem fala que a gente precisa fazer como fez Marcelo Candia, não, de pegar tudo que a gente tem e dar aos outros, mas de aceitar pelo menos até demais, até um pouquinho menos, para poder ajudar os outros, se desfazer um pouco daquilo que a gente tem para o bem e para a felicidade dos outros. A gente vive num mundo muito complexo. Por que é que eu estou falando dessas coisas se a gente está falando do bezerro de ouro do Egito?
Porque São Paulo diz que a raiz de toda idolatria é a cobiça ao dinheiro. O problema não é esse de fazer uma imagenzinha ou não fazer uma imagem, de queimar incenso ou não queimar, de botar uma... Não, idolatria, a questão não é essa, não. É a gente fazer do dinheiro um Deus pra gente. Jesus disse, não se pode servir a Deus e a mamon, ao dinheiro, ao capital, colocá-lo em primeiro lugar na vida da gente, sem se preocupar em ser solidário, em ser responsável também com a vida do outro, em se condoer com o outro, não é? E achar que a dor do outro é sempre um mimimi. Mimimi a gente chama aquela dor que não está dentro da carne da gente. Aquela chibatada que não dói no nosso couro, que não dói na nossa pele. Aí a gente chama isso de mimimi. Então, minha amiga, meu amigo, hoje a liturgia nos convida a pensar realmente nisso, nessas questões muito sérias, da nossa solidariedade, do nosso amor ao próximo, da nossa capacidade de se condoer, de sofrer realmente com os outros. Senão, a gente pode estar continuando a adorar o nosso metal fundido. E aí, quando a gente vai fundindo a cabeça, a gente só vai gerando confusão em volta da gente. Mas Moisés, diante dessa palavra de Deus que queria, não é, fazer perecer o seu povo, Moisés começa a conversar com Deus. Moisés tem um diálogo com Deus e pergunta para Deus: por que, ó Senhor, se inflama tua cólera contra o teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam, foi com má intenção que os tirou, para fazê-lo perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos, Abraão, Isaque, Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus. E toda esta terra que vos falei, eu darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado o seu povo. O que é que acontece nessa cena? Nós vemos Moisés como intercessor, como mediador entre Deus e o seu povo, como aquele que ora pelo seu povo. Eu falei para você, né, dessa semana, a gente, lembrando desses catecúmenos, vamos rezar por eles na sexta-feira da Paixão, mas vamos começar a rezar por eles agora. Você conhece alguém que está se preparando para receber o batismo? Você conhece alguém que ainda não é batizado, por quem você pode rezar para que a luz de Deus se revele na sua vida? E mais do que isso, você pode rezar por mim, por você mesmo, por outros, para que de fato a gente seja renovado nesse encontro com Deus e o descubra como Deus vivo e verdadeiro. Então, nessa semana, olhando para essa leitura, por que nós estamos olhando para ela? Porque Moisés é apresentado como modelo de intercessor, como aquele que fez uma oração que foi eficaz para o povo de Israel. Pois bem, Jesus é mais do que Moisés. Ele é nosso advogado, ele é o nosso intercessor e reza em nós e nos deu um modelo de oração, a oração do Pai Nosso. Com tudo isso agora na mente, a gente olha para a leitura do Evangelho de hoje, de João, no capítulo 5, versículos de 31 a 47. Aí Jesus diz para aquelas autoridades dos judeus com as quais ele estava falando: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá um testemunho de mim, eu sei que o testemunho que ele dá testemunho, o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. De quem é que Jesus está falando que dá um testemunho dele? Aí ele primeiro diz para as pessoas: vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Quem é João? João era aquele que batizava. Olha aqui agora de novo esse chamar, evocar a imagem do nosso próprio batismo, o batismo de João. Mas João tinha dado um testemunho dizendo que ele não era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus, que ele batizava com água, mas que Jesus batizaria com fogo, na força do Espírito Santo. Então eles foram pedir até o testemunho de João, mas não se convenceram, nem se converteram com o testemunho de João. E Jesus diz: eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, não dependia, portanto, do testemunho de João, mas eu falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz. Olha, atenção a essa palavra, vos alegrastes. O domingo passado, o quarto domingo da quaresma, como é chamado? Domingo da alegria. A primeira leitura desses dias até ontem sempre voltava essa palavra alegria, alegrar-se.
Então a gente vê que no batismo de João, o povo já tinha essa alegria, como nós vamos tendo uma alegria. Porém, toda a alegria nossa nesse mundo, com qualquer coisa de boa e de positiva, é uma alegria passageira. Aqui disse, não é, que João era uma lâmpada. Você se lembra que eu comecei cantando, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, contemplando a imagem de Nossa Senhora com uma lâmpada, com a Bíblia na mão. E aquela é a lâmpada que também deve alegrar a nossa vida, deve iluminar os nossos passos. É bom caminhar na luz e não caminhar nas trevas. Mas diz Jesus, eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. Nós sabemos que a obra que Jesus realizou foi a cura daquele paralítico em dia de sábado. Essa conversa toda está girando em torno disso, dos judeus que não estavam de acordo, porque Jesus disse para o homem paralítico que estava curado pegar na sua cama e ir para a sua casa e caminhar. Então Jesus diz, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Era justamente aquela obra que os judeus estavam agora censurando, que davam testemunho de Jesus, que mostrava que ele era aquele que vinha do Pai. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. Palavra dura para eles, não é? Atenção, porque aqui agora a gente já pode jogar uma ponte, né, um spoiler para o próximo domingo. No próximo domingo nós vamos ver uma cena em que justamente a voz do Pai, né, vai se pronunciar a respeito de Jesus e os judeus vão dizer, isso é um trovão. Outros vão dizer, é a voz de um anjo. Tá vendo que eles não conheciam realmente a voz do Pai. Tinham práticas religiosas, professavam a religião. Tem gente que está aí na prática religiosa, mas não faz um encontro verdadeiro com o Pai de Jesus, que é esse que nos liberta. Está aí fabricando seus ídolos, não é? Suas imagens de Deus, não é? De um Deus feito à sua medida e à sua semelhança. O Deus que vai de acordo com os nossos interesses. E às vezes para isso não precisa criar uma imagem física, não. É uma imagem mental que se cria de Deus, o ídolo que cada um carrega lá dentro do seu coração. Vocês nunca viram a face de Deus. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditastes naquele que enviou. Nós que estamos nessa segunda semana de escrutínios, na quarta semana da quaresma, qual é o valor que a palavra de Deus tem para nós? De fato, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Que Jesus diz para eles, vós examinais as Escrituras. Essa palavrinha que eu estou dizendo sempre, não é? Desses escrutínios que são feitos no terceiro domingo da quaresma, no quarto domingo da quaresma, examinados pela Escritura e examinar as Escrituras. Mas o que é que acontece aqui? Jesus diz, vós examinais as Escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna. E de fato nós deveríamos possuir a vida eterna nas Escrituras. Mas só que eles não fazem isso porque não acreditaram em Jesus, diz-nos Jesus. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebestes. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Abramos bem os ouvidos para isso que nós vamos ouvir agora. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Jesus, eu já disse no início, ele é o nosso advogado. Ele defende, não acusa. Há alguém que vos acusa. Quem é que vai acusar esse próprio povo? Ele diz, Moisés. Como nós vimos na primeira leitura, Moisés foi aquele que defendeu o povo diante de Deus, mas agora Moisés vai ter essa função de quem acusa estes que não escutaram Jesus. Por quê? Porque vocês colocam a esperança em Moisés, vós dizeis que acreditais em Moisés, mas se acreditasseis em Moisés, acreditarias em mim, porque, diz Jesus, foi sobre mim que Moisés escreveu. Olha aqui o sentido nosso de ler as Escrituras. Como é que nós lemos o Antigo Testamento? Nessa certeza de que nele Jesus está velado. É sobre Jesus que fala todo o Antigo Testamento. A Bíblia, nos dois testamentos, aponta para Jesus. Mas de Jesus, mas vós não acreditais nos escritos de Moisés, como acreditareis então em minhas palavras?
minha amiga, meu amigo. Então, nesse dia de hoje, nós vamos agradecer a Deus esse dom da sua palavra que Ele nos dá, essa palavra que pode examinar a nossa vida, pode examinar o nosso coração. E agora eu quero de novo voltar para aquele lugar onde nós começamos essa live de hoje. Vamos pedir ao Senhor, não é, que nos ilumine com a lâmpada da sua palavra. Eu quero abraçar aqui pessoas que vão nos acompanhando, não é? Oliveira P, que me costura, sei quem é, Emília, Fabiana, Deus te abençoe. Não é? Eu vejo aqui também Rita de Cássia, Deus te abençoe, Pati Matos, Marilene Mima Costa, DF de Falcone. Então, a todos vocês que estão nos acompanhando, Deus abençoe, Deus guarde vocês. E a vocês que vão acompanhar essa nossa live desse momento, que vai ficar aqui salva no nosso perfil do Instagram, e depois também nós colocaremos no nosso canal YouTube, o canal Boa Notícia, que quer deixar a nossa vida com o sabor do Evangelho. Agora nós vamos voltar de novo para essa imagem de Nossa Senhora da Revelação, essa imagem que tem Maria, essa imagem de Maria com o livro das Sagradas Escrituras na mão. Maria que, como diz no São Lucas, ela guardava em seu coração tudo aquilo que se dizia a respeito do próprio Jesus. Esse bonito vitral que nós temos ali na parte interior do nosso santuário de Nossa Senhora da Revelação, aqui na Via Laurentina, número 400, em Roma, bem pertinho do lugar onde foi o martírio do apóstolo Paulo. Então agora, diante dessa imagem de Nossa Senhora da Revelação, nós vamos pedir a ela que nos ensine, como mãe, a conservar em nosso coração também a palavra de Deus. Nós não somos uma religião do livro, nós somos a religião da palavra. Essa palavra que se fez carne no ventre de Maria e habitou entre nós. Mãe Santíssima, ajuda-nos a conservar a palavra do Teu Filho em nossos corações. Que a palavra do Teu Filho seja luz para os nossos passos, a guiar os nossos caminhos, a guiar a nossa existência. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. E a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Sobre você, minha amiga, meu amigo que acompanhou essa meditação, venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Seja abençoado o seu dia na companhia de Jesus, na companhia de Maria.